A paz do Senhor Jesus a todos, amém. Mais um culto aqui na igreja, né? Mais um culto aqui. E que alegria estarmos aqui reunidos hoje, né? Para cultuar ao Senhor, né? E hoje vimos aqui, né? Por conta, não porque a gente quis, né? A gente foi atraído aqui pelo amor de Jesus, né? Para estarmos adorando aqui ao nosso Deus, né? E estarmos aqui adorar, cultuar, né? O Deus, adorando em espírito e em verdade, né? E a Bíblia nos ensina, né? Que Jesus nos ama assim como o Pai o amou, né? E está lá em João 15:9, né? Diz assim: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor, né? E eu separei aqui três tópicos aqui para tentar explicar um pouquinho desse amor de Deus, né? Eu coloquei aqui que esse amor ele é incondicional, ele é sacrificial e ele é eterno, né? O incondicional é porque ele nos amou primeiro. Em 1 João 4:19 diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Sacrificial foi demonstrado na cruz. Romanos 5:9. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? E eterno, que diz assim: nada pode separar. Romanos 8:38 ao 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, aí no 39, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Então, ao nos reunirmos aqui, né, em nome de Jesus, né, temos a certeza de que Deus está, né? Temos certeza de que Ele está aqui conosco, né? Lá em Mateus 18:20 diz assim: porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então, hoje, aqui que a gente possa aqui entregar as preocupações para Deus, né? Que tenhamos a liberdade aqui para adorá-lo, né? Para ouvir a palavra dele, e que possamos aqui sair fortalecidos e renovados na presença do Senhor, né? Vai se colocando de pé. Vamos abrir aqui o nosso coração para sentir esse amor aqui, para sentir esse amor da presença de Deus. Que cada louvor, que cada oração, que cada palavra ministrada aqui seja para a honra e glória do Senhor, amém? Vamos orar junto. Eu gostaria que vocês fizessem essa oração comigo e que repetisse aqui. Vamos, feche seus olhos aqui e repita comigo assim: Senhor Deus Pai, estamos aqui diante de Ti para agradecer o amor e para agradecer o Seu profundo amor. Que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração. Que o Senhor nos envolva com Tua presença. Que o Senhor fale aos nossos corações e que tenha liberdade no nosso meio. Que possamos sair daqui renovados pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja?
Todos bem? Todos 100%? Saúde? Glória a Deus. Chegou o nosso momento dos dízimos e das ofertas, né? Antes da palavra nós temos esse momento. E é algo que é muito precioso. Eu sempre costumo dizer quando eu vou ministrar a oferta e os dízimos, né? Que nós temos 2 momentos no culto onde nós podemos oferecer algo ao Senhor. Somente 2 momentos que você pode entregar algo ao Senhor. Que é no momento da adoração, que eu creio que vocês entregaram algo para o Senhor. E é no momento dos dízimos e das ofertas, que vocês também podem entregar algo ao Senhor. No momento da palavra, que o ministro está aqui, é Deus entregando para vocês. É Deus, através do ministro, entregando algo para vocês. E no momento das ofertas, da adoração, nós entregamos algo para o Senhor. E eu queria ler com vocês um texto que está em Mateus 6, versículo 19 ao 21. Mateus 6, dos versículos 19 ao 21. Amém? Quem não conseguiu achar, pode acompanhar aqui. Mateus 6, do 19 ao 21. Diz assim: Não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Versículo 20. Mas juntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Versículo 21. Esse é o versículo chave, e esse versículo, todas as vezes que eu leio, Deus fala muito comigo. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nosso coração às vezes é preso em tantas coisas, preso no dinheiro, preso no trabalho, preso em pessoas, e é ali que é o nosso tesouro, a Bíblia fala. E nós devemos tirar isso. Nosso tesouro tem que estar no céu. E não há nada melhor do que nós treinarmos e nos desprendermos quando nós estamos no momento de oferta e de adoração. O momento de oferta é quando você está falando para Deus assim, fala: Deus, eu me desprendo do dinheiro, eu me desprendo de tudo para te servir. E os dízimos é uma ordenança do Senhor, é algo que Deus deixou aqui para nós, que são os 10% daqueles rendimentos que nós ganhamos. E a oferta é algo que você quer dar para Jesus. E uma coisa, meu irmão, não é barganha com Deus. Não é que você vai dar aqui o seu dízimo, vai dar sua oferta, Deus vai triplicar o seu dinheiro, vai te dar um carro novo, uma casa nova. Não tem nada a ver com isso. Deus quer ver onde está o seu coração. E quando o seu coração está desprendido dessas coisas, Ele pode colocar mais recursos na sua mão que sabe que não vai te perder. É totalmente ao contrário de muitas vezes nós escutamos por aí: dá tudo que você tem e você vai ganhar um carro novo, você vai ganhar uma casa. Não tem a ver com isso, meu irmão. Tem a ver com o céu, tem a ver com as coisas celestiais. Nós estamos nos desprendendo das coisas aqui, falando: Deus, tudo que eu tenho é seu. Eu entrego de coração, porque se o Senhor quiser me dar, vai ser uma bênção. Mas se o Senhor também não me der, vai ser uma bênção, porque o Senhor já me deu, eu só estou devolvendo algo que o Senhor me deu. Então, não se prenda ao dinheiro, não se prenda às coisas, às preocupações, se prenda somente às coisas celestiais. Se hoje você tem para dar para o Senhor, glória a Deus. Se você não tem, peça para o Senhor uma oportunidade de estar de estar ofertando, de estar dizimando, mas não perca esse mandamento do Senhor, essa ordenança do Senhor, porque é bênção. Eu poderia ficar aqui mais de 1 hora contando vários testemunhos que aconteceu comigo, o irmão Wagner também, assim como nós compartilhamos um pouco ontem. A Bíblia é feita de princípios e regras, e quando nós cumprimos esses princípios, Deus nos abençoa. Então, mais uma vez, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Pense, meu irmão, se o seu coração
coração está atrás de dinheiro, de coisas, ou está centrado em Jesus, com as coisas celestiais. Amém? Vamos ficar em pé então, para a gente poder dizimar e ofertar e orar também a respeito de todas essas coisas. Amém? Amém, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é aquele que dá o alimento, aquele que dá o sustento, aquele que dá o trabalho, Senhor. Muito obrigado pelo trabalho que eu tenho, pelo trabalho que meus irmãos têm. Mas aquele que talvez não tem nessa noite, está em busca de um trabalho, Senhor, abre a porta de emprego para ele, Deus. Abre, Senhor, também dê promoções novas para os meus irmãos aqui, capacitações novas, Senhor. Cuida daqueles que talvez não tenham nem o que comer, Senhor, não tenham onde dormir, que o Senhor possa trazer para nós, para podermos cuidarmos dessas pessoas também, Jesus. Nos usa nisso, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Nós queremos nos desprender, Pai, das coisas terrenas aqui, Pai. O dinheiro, Pai, em nome de Jesus, não vai ser o Senhor de ninguém aqui, Pai, mas sim um recurso que o Senhor nos dá para manter a obra, para manter a casa, para manter os nossos lares, Deus, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa abençoar o meu irmão aqui nessa noite, Deus, que o Senhor possa trazer prosperidade sobre a casa deles, Deus, no nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e o que vai fazer, no nome de Jesus, amém, glória a Deus. Quem quiser, nós temos aqui o gasofilaço, também tem o QR Code que está aqui projetado. E não se sintam constrangidos se você não tem hoje, meu irmão. Ore para o Senhor, que por uma próxima oportunidade você possa trazer a sua melhor oferta aqui. Amém? Glória a Deus. Quem depois não conseguiu fazer, quiser o Pix, só nos avisar que nós enviamos, tá bom? Então vamos para a palavra. O nosso irmão Luiz vai estar trazendo a palavra hoje. Vamos orar por ele. Nosso servo Luiz, eu já contei essa história várias vezes, né? Mas quem não sabe, foi o Luiz que me levou para Cristo. Nós estudávamos juntos desde os 14 anos. O Wagner também estudava todos juntos ali. E um grande homem de Deus. Espero que o Senhor seja usado hoje. Amém? Vamos orar. Amém, Senhor Jesus. Nós colocamos a vida do Luiz diante de Ti hoje, Pai. Que as palavras que ele falar aqui, Pai, que não sejam meramente palavras humanas, mas sim que o Teu próprio Espírito Santo colocar na boca dele, Deus. Usa o Teu servo aqui com ousadia, que ele escute a Tua voz, o direcionamento durante a pregação, Senhor. Em nome de Jesus, usa ele, Deus. Amém, Pai. Glória a Deus. Amém, igreja. Paz do Senhor a todos. Irmão Wagner, mandei o texto que eu vou usar para você projetar. Amém. Bom, vamos orar mais uma vez com base no texto que nós vamos ler aqui, para que realmente, como o Luiz falou mais cedo, né, a gente teve um momento de oferecer algo para Deus e que, com base nas Escrituras, nós possamos sair daqui alimentados, né, com o que Deus quer falar e da forma como Ele quer falar, né? Porque a palavra se encaixa na vida de cada um
de acordo com o momento que a pessoa está vivendo e de acordo com aquilo que a pessoa está buscando também, né? Então vamos fechar nossos olhos para orar com base no texto aqui de João. Amém, Senhor, que sua palavra venha, Deus, como alimento neste domingo, Deus, que nós possamos sair daqui, Deus, encontrando aquilo que nós temos buscado, mas mais do que isso, Deus, com aquilo que o Senhor quer nos mostrar, Pai, através das Escrituras, através das parábolas, Pai, que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração, que uma semente seja plantada também e que ela dê frutos, ó Pai, seja nas nossas vidas, na vida dos nossos familiares, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Amém. Hoje eu vou compartilhar um versículo aqui, alguns versículos no livro de João 11, que é sobre a história de Lázaro, que é um personagem bem conhecido, né? Todos já ouviram falar em algum momento dele, mas o que eu queria falar, o texto é de Lázaro, mas é do contexto que envolvia as pessoas que estavam ao redor dele, né? Não só Lázaro, mas Jesus, os judeus e as duas irmãs de Lázaro também, e os discípulos. Como que funcionou a interação deles andando com Jesus, quando Jesus já anunciava que a situação de Lázaro seria para a glória de Deus, né? Então, só para entrar no texto aqui, Lázaro era um jovem que estava enfermo e Jesus já conhecia ele. Então, quando Jesus soube que Lázaro estava doente, Jesus estava em uma outra cidade. E o contexto aqui é como a glória de Deus chegou até a família de Lázaro e os vizinhos ali, que eram judeus, através do poder que Jesus exercia, né? Então vou pedir para o Wagner projetar, João 11. Nós vamos ler primeiro do versículo 1 até o versículo 3. Então diz assim: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Então Lázaro tinha as duas irmãs. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: O Senhor, eis que Lázaro, eis que está enfermo aquele que tu amas. Então, nesse primeiro trecho aqui, eu queria destacar alguns pontos, né? O primeiro é uma pergunta, né, de qual seria o seu Lázaro hoje, né? Qual que é a situação, qual que é o milagre, qual é aquelas circunstâncias que você olha, assim como as irmãs de Lázaro, né? E você enxerga que só Jesus pode agir naquela situação. É uma situação que foge do seu controle, e assim como a irmã de Lázaro foi anunciar qual que era o problema dela, né? Se Jesus estivesse aqui hoje, qual seria a primeira coisa que você falaria para ele, né? Qual seria o primeiro ponto que você falaria? Jesus, as outras coisas eu preciso também, mas isso aqui é o que eu preciso hoje. É o que eu tenho clamado por mais tempo, né? E é a minha maior necessidade. Porque até estava conversando hoje mais cedo, né? Que talvez Lázaro fosse um jovem, não um jovem de 20 e poucos anos, mas talvez ele fosse bem mais novo, talvez até adolescente ou criança, porque ele ainda morava com as duas irmãs. Então imagina a situação delas, né? Elas vê o irmão ali, caçula, enfermo, eles não tinham os pais não são mencionados aqui, e lógico, no contexto daquela época não era igual hoje, que a gente tem alguém enfermo, pega o táxi, pega o carro e leva ali, ou vai na farmácia, né? Aparentemente era uma enfermidade que fugia dos padrões normais, né? Então, por isso que eu perguntei aqui, qual que é o seu Lázaro hoje, qual é a situação que você coloca que só Jesus poderia resolver, né? E aqui, lendo esses 3 versículos, outro ponto que se destaca é que não eram pessoas comuns, eram pessoas que o texto aqui destaca que Jesus amava elas. Que às vezes a gente pensa, isso deve estar acontecendo porque
Jesus não me ama, ou isso está acontecendo porque eu faltei no culto, eu faltei na cela. Não tem nada a ver com isso, né? Porque aonde for para ter a glória de Deus, através de Jesus ou através das nossas vidas mesmo, vai acontecer, né? Então hoje, Jesus quer ouvir qual que é o seu milagre, né? Que enquanto eu estiver compartilhando aqui, que você esteja refletindo e que Deus consiga colocar também no seu coração qual que é a sua maior necessidade. Às vezes ela veio de forma instantânea, ou às vezes você já até deixou ela de lado porque era tão impossível que você já colocou outra na frente e falou, não, essa aqui acho que Jesus não quer me dar, acho que eu não sou digno, né? E já colocou outra na frente, e essa que era a prioridade, você colocou lá atrás, né? Então, voltando aqui para o texto, continuando aqui no versículo 4, então Jesus já tinha informação de que alguém que ele amava estava muito doente, estava enfermo. E no versículo 4 diz assim: e Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então, mais uma vez, vou colocar aqui que Jesus te ama, independente do que está acontecendo. Ele te ama, e ele coloca a palavra amor por essas pessoas em trechos muito curtos, né? E voltando aqui, no versículo 6, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então Jesus estava numa cidade próxima, aonde Jesus estava, ficava mais ou menos 3 quilômetros do local onde era a casa de Lázaro. E ele permaneceu mais 2 dias ali, né? Ele não foi de imediato, né? Porque às vezes a gente fala para Deus, ó, Deus, eu preciso disso aqui, preciso de um emprego, preciso de uma cura, preciso trazer o meu familiar para perto do Senhor. E às vezes a gente quer que isso aconteça de forma instantânea, né? Que Jesus já venha imediatamente e resolva aquele problema. E não é assim que Jesus trabalha, né? Deus cria todo um plano para que a nossa necessidade de buscar Ele seja cada vez maior, a gente gere uma expectativa maior, porque quando Jesus agir, o milagre, digamos assim, vai ser maior, né? A glória de Deus vai ser maior, porque se a irmã de Lázaro viesse e falasse, meu irmão está enfermo, Jesus parece tudo o que estava fazendo, fosse até a casa de Lázaro, curasse ele não chegasse a falecer, quem saberia desse milagre? Seria a irmã, o próprio Lázaro, a outra irmã e talvez os vizinhos, que lendo aqui mais para frente a gente vai ver que gerou uma comoção em toda aquela aldeia ali, né? Todo aquele povo. E agora voltando aqui para o versículo 7. Então Jesus estava em uma missão em outra cidade que era próxima, com os seus discípulos. E aqui no versículo 7 diz assim: depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Disse-lhe os discípulos, Rabi, que é mestre, né? Ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá. Aqui era um contexto onde Jesus já havia feito vários milagres naquela região. Os discípulos já tinham visto os milagres de estar perto ali. Não foram milagres que alguém contou para eles que aconteceu, foram milagres que eles viram. Mas aqui você vê que até os discípulos tiveram medo, né? Medo do que poderia acontecer se eles fossem até aquele lugar para, como Jesus já tinha dito, engrandecer a glória de Deus. Então, que o medo não seja algo que trave você, né? Às vezes você coloca expectativa de um milagre, uma bênção ou qualquer coisa do tipo, mas você fica com medo do que aquele milagre pode gerar e você trava, ou desânimo também, você coloca vários filtros para que aquele milagre aconteça e você acaba deixando ele para o fim,
Porque aqui, se Jesus tivesse ouvido que ele ia ter que voltar para a cidade onde queriam matar ele podia ter deixado de lado operar a glória de Deus e ser paralisado pelo medo, que é algo que muitas vezes nos trava, né? O medo de seguir em frente e acreditar que Deus já tem a solução, né, para o nosso problema. E voltando aqui para o texto, no versículo 9, diz assim: então, quando eles dizem para Jesus, né, que você não deveria voltar lá porque você corre risco de vida, Jesus responde: não há 12 horas no dia? Fazendo uma pergunta. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque à noite não há luz. E aqui Jesus fala através de parábolas também. Jesus usa muitas parábolas ao longo da Bíblia. E aqui, resumindo, ele diz que se você andar de dia, você não tropeça. Se andar de noite, você pode tropeçar. Mas aqui, a luz está em relação à palavra e ao mandamento de Deus. Se você estiver indo em direção àquilo que Deus colocou na sua vida, aquilo que você sente que não desagrada a Deus e é algo que você precisa, você deve ir em frente, você deve acreditar, porque a luz de Deus, a palavra, que é a Bíblia, e uma ordenança para que a glória de Deus seja exaltada, nunca vai ser um tropeço na sua vida. Quando Deus coloca um sonho na sua vida de servir a Ele, ou passar mais tempo com Ele, ou algo que vai abençoar a sua família, entenda que isso nunca vai ser algo que você deve colocar em xeque. Se é para a glória de Deus, e se você entende que é a vontade de Deus, segue em frente, porque aqui eles ainda iriam para lá, os discípulos iriam para lá. Jesus já tinha certeza do que ia acontecer, que era a ressurreição. Então, que essa certeza que Jesus teve seja presente também na nossa vida, a certeza de que se eu pedir, Deus vai fazer, através da minha vida, através da vida do corpo de Cristo, que é a igreja, através da célula, né? Não coloque filtros para que Deus opere. Se Deus já determinou algo que diz que vai acontecer na sua vida, na vida da sua família, não coloque filtros, porque isso pode paralisar a sua vida e colocar dúvida se Jesus vai fazer ou não. Porque imagina, às vezes a gente tem uma situação, a gente fala, eu tenho uma situação na minha casa, eu vou chamar o pastor para orar lá, né? Aí você entende que o pastor tem autoridade para orar ali e aquilo acontecer, ou uma situação que você quer que pare, deixar de acontecer também. Mas será que a gente associa muito o poder de Deus a pessoas e acaba esquecendo que a pessoa principal é Jesus, é o Espírito Santo, né? Então, os discípulos que já tinham visto diversos milagres de cura, de libertação, de salvação, todo tipo de milagre, estavam colocando em dúvida aqui se Jesus deveria mesmo ir lá, né? Sendo que Jesus já tinha falado que era para engrandecer o nome de Deus. Então, voltando para o texto, no versículo 11, diz assim: assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aqui é Jesus falando para os discípulos. Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se ele dorme, estará salvo. Então eles estavam achando que se Lázaro estava tirando só um cochilo, não tinha problema Jesus ficar mais um tempo ali e deixar para depois essa situação. Eles estavam achando que Lázaro estava só tirando um repouso e Jesus não precisava ficar colocando isso como prioridade de voltar para uma cidade onde estava sendo ameaçado de morte. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, de forma aberta: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis.
mas vamos ter com ele. Então, volta no que a gente tinha comentado mais cedo. Se Jesus já tivesse ido de imediato ali curar Lázaro, a irmã saberia do milagre, lembrando que ele estava enfermo, não tinha morrido ainda. As duas irmãs, Lázaro saberia que Jesus o curou, e Jesus, obviamente. Mas aqui no versículo 15, Jesus fala: por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Aí agora a gente vai na quarta parte dessa palavra, que é o encontro com as duas irmãs, né? As irmãs realmente já estavam agoniadas, desesperadas há algum tempo para que Jesus fosse lá intervir. E aí no versículo 16 diz assim: disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos outros discípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Então, eles achavam que se Jesus pisasse lá, Jesus ia morrer, talvez antes mesmo de operar um milagre que Jesus já tinha dito que iria engrandecer a glória de Deus. Então, novamente, aqui os discípulos colocando um filtro para aquilo que Jesus já tinha dito que ia acontecer. E muitas vezes nós agimos dessa forma também, colocando vários filtros, várias barreiras, né, para que Jesus opere. E aí no versículo 17, chegando pois Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Então Lázaro já estava sepultado há 4 dias. No versículo 18 agora. Ora, Betânia estava distante de Jerusalém quase 20 estádios, que estava mais ou menos 3 quilômetros. No versículo 19. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca do seu irmão. Então aqui já confirma aquilo que Jesus tinha falado, que o milagre ia acontecer, mas era para a glória de Deus. E aqui toda aquela comunidade, os judeus, já estavam tristes, achando que era o fim, que Lázaro, que era o irmão caçula delas, já tinha morrido e que ia ser isso, o desfecho ia ser esse. Que elas chamaram por Jesus, Jesus não veio, e por não ter vindo, Lázaro morreu. Aí no 20 diz assim: ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada na casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora também sei que tudo quanto perdides a Deus, Deus te concederá. Nós aqui cremos em Deus, né? Cremos no poder de Deus, cremos na glória de Deus. Já vimos muitos milagres acontecendo, né, nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos. E eu coloquei aqui um ponto, que é assim: se há poder que flui através das nossas vidas, nós não podemos limitar o poder de Deus a uma pessoa, né, a um prédio, ou a um evento, ou a uma circunstância isolada. A gente sempre deve crer que o poder de Deus opera através de nós. Então, uma vez que nós clamarmos e falarmos para Deus qual é a nossa necessidade, qual é o nosso Lázaro, Deus vai ouvir aquilo, mas a gente tem que entender que há poder nas nossas palavras também. Seja para o mal, seja para a glória de Deus. Quando a gente abre a nossa boca para falar aquilo que a gente crê ou aquilo que a gente precisa da parte de Deus, o mundo espiritual se movimenta. Então eu queria que vocês repetissem comigo o seguinte: eu sou canal de Deus. Amém. Outro ponto que eu coloquei aqui no versículo 21 é que a irmã de Lázaro diz assim: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então ela ainda não estava crendo que aquilo que Jesus podia fazer, sabendo do poder de Jesus, poderia acontecer. Ela ainda estava atribuindo que aquela bênção que não veio, aquele milagre que eu queria que acontecesse, aquele emprego, aquele familiar que eu queria que
viesse para Jesus, não veio porque Jesus não quis operar, mas não é assim que funciona, né? Jesus tem o tempo certo, né? Deus tem o tempo certo para que a glória dele seja engrandecida. E para que também não vire um fast food, né? A gente pede, Deus dá, a gente pede, Deus dá, porque senão não teria um relacionamento com Deus, né? Você não tem um relacionamento num lugar que você não passa tempo, né? Você não desenvolve um relacionamento com o caixa ali do fast food do McDonald's ou tudo mais. Você passa, pega a comida e vai embora. Mas em outros lugares que você passa mais tempo, como uma feira, por exemplo, você vai, você conversa, você negocia, você passa tempo, negocia um valor e recebe aquilo. Então com Deus não é assim, não é pede e recebe. Ele quer que a gente tenha um relacionamento para que a gente primeiro creia no poder dele, através daquilo que parece impossível, e também gere a confiança de ambas as partes, né? Da nossa de confiar em Deus e de Deus saber que a gente não duvida do poder dele, que a gente vai esperar de forma paciente, sem colocar aquilo que é a prioridade no fim da fila. A gente vai deixar ali até que Deus faça. E indo aqui para a última parte da nossa palavra, que é em relação à ressurreição de Lázaro. Então, no versículo 23, diz assim: Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Então aqui, mais uma vez, profetiza. Usa a sua boca para anunciar a glória de Deus, manifestar salvação, libertação, conversão de familiares, né? Não usa a sua boca para falar que aquilo que Deus pode fazer é impossível. Esse familiar aqui não tem jeito, esse milagre aqui não tem jeito, isso é muito difícil, essa cura aqui é muito difícil, acho que eu vou parar de pedir. Assim como Jesus usa a sua boca para determinar: teu irmão há de ressuscitar. E aí no versículo seguinte, 24, disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então, mais uma vez, a irmã de Lázaro, Marta, coloca um filtro. Jesus fala que ele vai ressuscitar. O irmão, a gente pode não tem essa certeza, mas digamos seja o irmão caçula delas, aparentemente ele era mais novo. Ela coloca mais um filtro. Deus já falou que ele ia ressuscitar, ele já está no túmulo, e ela coloca mais uma barreira. Ele vai ressuscitar, mas é só lá na frente, é só no dia da ressurreição. Então eu queria que vocês repetissem mais uma frase comigo, que é o seguinte: diga assim: o meu Lázaro ressuscita hoje. Amém. E aí no versículo 25, Jesus responde ela dizendo: eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê? Repita comigo: eu creio. E continuando no versículo 27, disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo Maria, chamou a outra irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então fico pensando, né? Jesus, mais uma vez, vendo alguém duvidando, né? Duvidando daquilo que Deus pode fazer, né? Aqui muitas vezes a gente tem a oportunidade de já agradecer de forma antecipada o que a gente entende que Jesus vai fazer, e muitas vezes a gente coloca o problema antes da bênção. Mesmo crendo em Jesus, crendo na salvação, a gente coloca o problema como se o problema fosse maior do que o que Jesus pode fazer. Porque ela diz aqui no versículo 32: se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
aqui ela podia muito bem ter falado: Jesus, obrigado por ter vindo, porque eu sei que você vai operar um milagre, que é um milagre que a gente te chamou há 4, 5 dias atrás, eu sei que ele vai acontecer hoje, porque Jesus já estava lá presente. E contextualizando com a nossa realidade, muitas vezes é assim também: a gente está na igreja, está na cela, está com a Bíblia ali no rack, na mesa ali, e a gente duvida do que Jesus pode fazer, né? A gente coloca o problema como se ele fosse maior que Jesus. E aí no versículo 33, Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus com quem ela vinha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Então aqui a gente já tem aquilo que Jesus já tinha falado, que era para engrandecer o nome de Deus. Então já tinha um grupo, não falam quantas pessoas aqui, mas imagina que seja um bairro inteiro aqui, né? Colocando mais próximo da nossa realidade. As 2 irmãs, o irmão sepultado há 6 dias. Depois a gente vai ler aqui que ele já cheirava mal. Já tinham dado ele como perdido. O bairro todo ali, os judeus, estavam tristes também, já estavam em luto. E Jesus chega nesse contexto. E aí Jesus, no versículo 34, diz: onde o pusestes, onde vocês colocaram o seu irmão, né, o morto? Disse-lhe: Senhor, vem e vê. E aí Jesus chorou. Então aqui é engraçado porque lá atrás Jesus já sabia que isso seria para a glória de Deus. E aqui no versículo 33, quando ele ouve ela contando, né, e dizendo onde Lázaro estava, Jesus se perturbou muito em espírito e depois chorou. Mas se Jesus já sabia que Lázaro ia ressuscitar, por que ele chorou, né? Ele chorou porque ele estava triste só com a situação. Eu entendo que uma coisa que move muito o reino espiritual, quando a gente quer orar por alguém principalmente, é compaixão por aquela pessoa. Você ter muita compaixão para que aquela vida não se perca, não vá para o inferno. E relacionado mais a problemas como falta de emprego, falta de dinheiro, falta de paz, falta de sono, falta de tranquilidade, é indignação. Então, compaixão e indignação são coisas que no mundo espiritual tem muito poder. Compaixão para que alguém seja salvo e indignação por aquilo não estar sendo alcançado mesmo crendo em Deus. Então acredito que esse Jesus chorou aqui em relação à compaixão que ele sentia, porque nos versículos anteriores, em mais de um ponto, ele coloca que ele amava essa família, amava as irmãs, amava Lázaro também. Então que essa compaixão seja um norte nas nossas vidas, né? Compaixão pela nossa família, filhos, esposa, marido, a nossa casa, nossos familiares. Um amigo que você ama e você não quer que ele se perca, coloca ele diante de Deus. Mas coloca isso com compaixão, porque aí você vai ver o mundo espiritual se movimentando de forma diferente. E eu já até comentei uma vez que por mais que você peça às vezes para alguém orar, a gente nunca vai recusar nenhum tipo de oração. Mas eu tomei isso para mim, que ninguém vai ter mais compaixão e indignação pelas minhas coisas do que eu mesmo. Então, se eu preciso de um emprego, eu preciso que alguém seja salvo, um amigo que é meu, o Douglas vai me ajudar a orar, mas ele não vai ter mais compaixão e vai ficar mais indignado do que eu mesmo, que conheço a história daquela pessoa e sei que ela está indo para o inferno. Então que a gente coloque isso como um norte na nossa vida. A gente vai ter sempre o nosso corpo, que é a igreja, a célula, eventos também. Mas quando você tem algo, se movimenta e coloca isso diante de Deus. Dobra o seu joelho, coloca ali diante de Deus. Se é depressão,
a gente vai orar também. Mas que isso gera uma indignação na sua vida. Se alguém que você conhece também, que está deprimido, que isso gere também uma compaixão de ver a pessoa naquela situação, você ser canal de Deus e não tá fazendo nada. Às vezes é alguém no seu trabalho que está ali pensando em fazer alguma besteira com a vida. Você tem o poder de Deus dentro de você, você crê no que está escrito aqui, mas você fica de forma passiva, olhando tudo isso acontecer. Aí voltando aqui para o texto, no versículo 39, diz assim: disse Jesus, depois que Jesus chega ali onde Lázaro está, ele chora, fica indignado, fica cheio de compaixão, e ele fala: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é o 4º dia. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Aí repita comigo: eu creio. Se eu creio, eu vou ver a glória de Deus. Então aqui mais um filtro, né? A irmã de Lázaro vê toda essa situação, vê todo esse contexto. Lázaro lá já há 4 dias cheirando mal, então talvez ele já tivesse morrido há 1 ou 1 dia e meio. E ela coloca mais um filtro, né? Porque Jesus não perguntou o estado que ele estava, né? Jesus não falou se ele cheirava bem, se ele estava em pé, se ele estava deitado. Jesus só pede para ela tirar a pedra. E às vezes Deus fala isso com a gente também. Tira a pedra, tira a dúvida aí que você tem em relação ao seu milagre, em relação à sua cura, e você coloca mais um questionamento diante de Deus, né? Deus já falou: é só tirar a pedra que ele ressuscita. E você, além de não tirar a pedra, você ainda coloca mais um questionamento. Lógico que Lázaro estava morto ali, né? Mas quase que Lázaro estava ele mesmo tirando a pedra e falando para ser ressuscitado, porque desde que essa história começou, várias pessoas vão pondo vários questionamentos para que o poder de Deus opere. E como eu disse no começo, aqui não eram pessoas que não conheciam a Jesus, eram pessoas que já conheciam ele. Ele era amigo íntimo dessas pessoas, assim como nós, né? Nós não andamos com Jesus por causa do período, que foi há mais de 2000 anos atrás, mas o Espírito Santo habita na gente já. A gente já aceitou Cristo como Senhor e Salvador, e muitas vezes a gente coloca essas dúvidas, né? Coloca essas barreiras, né? Então Lázaro talvez estivesse ali quase que tirando a própria pedra e falando para ressuscitar ele, porque ele já estava há 4 dias, né? E pensa, se estava fedendo do lado de fora, imagina lá dentro, né? Então, agora voltando aqui para o nosso texto, já finalizando, a gente vai pedir aqui para vocês trazer o Lázaro de vocês para a gente orar. A gente vai colocar um louvor e fazer uma oração. Mas para finalizar aqui, voltando no versículo 41, diz assim: tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Esse versículo 41 era algo que as irmãs já podiam ter dito quando Jesus chega lá. Quando Jesus chega na cidade que elas estavam, elas já podiam ter falado isso: graças te dou, porque o próprio Jesus já está aqui. Ele estava em outra missão. Mas não, elas falaram: Jesus, se você tivesse vindo antes, tinha acontecido. Jesus, se tivesse me dado isso no passado, teria sido melhor. Mas não é assim que funciona. E aí no versículo 42, eu bem sei que sempre me ouves. Jesus falando com Deus. Mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Então já não era só um vizinho ou outro, já era uma multidão que estava ali gerando uma expectativa gigantesca para o morto que estava
há 4 dias na sepultura, cheirando mal. E aí no versículo 43, e tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o rosto estava envolto num lenço. Então Lázaro só não estava tão desesperado para ver a glória de Deus, que ele estava praticamente igual uma múmia, estava com faixa em volta da cabeça, e mesmo assim saiu dessa forma, para que todos vissem a glória de Deus, né? E as irmãs lá colocando várias barreiras, ele desesperado para sair. E o defunto saiu, versículo 44, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus: desligai e deixa-o ir. Então tiraram as faixas que estavam sobrando e deixaram ele ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto que Jesus fizera, creram nele. A palavra de hoje é isso. Lê mais uma vez esse último versículo. Muitos, pois, dentre os judeus que estavam vindo a Maria e que tinham visto tudo que Jesus fizera, creram nele. Então, a gente confirma aquilo que Jesus falou lá atrás, que tudo isso era para a glória de Deus. Não era só pedir que Jesus ia fazer de imediato. Era para que muitos daqueles que estavam indo para o inferno, que às vezes são as pessoas que estão do nosso lado, crescem em Jesus, crescem no poder do nome de Deus e passassem a seguir Jesus também, porque de uma cidade que os discípulos estavam até com medo de ir, porque Jesus estava correndo risco de morte, tamanho era o número de milagres que Jesus estava fazendo em toda aquela região, de um lugar que Jesus poderia chegar e ser apedrejado, ser açoitado, ser xingado, ser preso. Muitos creram nele, vendo o que Jesus tinha feito naquela família, né? Então queria que a gente se colocasse de pé agora para orar. Então pedir pro Luiz colocar um louvor para a gente orar. E queria que, se você tem alguma coisa, algum pedido que você entende que é o seu Lázaro, que você viesse aqui na frente. A gente não vai questionar qual que é o problema, qual que é a situação, mas que você tenha essa atitude de fé, assim como as irmãs tiveram, de ir até Jesus, né? Claro, se você ficar à vontade de vir, mas a gente vai orar de qualquer forma para que esse milagre aconteça na vida de vocês também, amém? Então vou orar e vocês fiquem à vontade para permanecer ou vir aqui na frente, amém? Podem fechar seus olhos. Amém, Senhor, que a sua palavra hoje, Pai, confirme o poder que há no nome de Jesus em nossas vidas, ó Pai, que nós não coloquemos barreiras para que o seu poder opere, não coloquemos, Deus, limitações ao seu poder, ao poder de Deus em nossas vidas, ó Pai, que o Senhor realmente flua através de nós, ó Pai, que a gente tenha revelação de qual é o Lázaro que tem afligido o nosso coração, qual é o Lázaro que nós queremos ver ressuscitar nesses dias, seja na nossa família, seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja nos pensamentos, que o Senhor venha, Deus, com o seu poder, limpe a nossa mente, Deus, tire todo o espírito de tristeza, de depressão, de suicídio, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o seu poder opere nas nossas vidas, ó Pai, que nós possamos ser canal, ó Pai, assim como essa família foi canal, para que o poder de Deus fosse manifestado e os judeus que estavam ali, aquela multidão, cresça no nome do Senhor, que nós possamos ser esse canal também, Deus, que as pessoas vejam o poder de Deus atuando através das nossas vidas e creiam também, Pai, tudo no seu tempo, no tempo determinado, que a gente não coloque dúvida daquilo que o Senhor tem autoridade de fazer, que nós não possamos, Deus, duvidar, Deus, em nenhum momento do teu poder, ó Pai, que nós possamos, Deus, sempre ser gratos por aquilo que o Senhor tem feito. E assim como diz aqui no versículo, Pai, que o Senhor olhou para os céus e agradeceu a Deus por algo que ainda ia acontecer, que nós possamos ser gratos, ó Pai, a cada dia glorificar o nome de Deus
já colocando uma certeza no milagre que nós esperamos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Nós possamos ser ousados e não ter medo de nos colocar de joelho diante do Senhor e clamar pelo sobrenatural, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora sim. Palavra abençoada, né? Nós carregamos tantas coisas dentro de nós, né? Tantas coisas no nosso coração, tantas coisas, projetos que Deus nos deu, assim como o Luiz ministrou aqui, talvez até uma cura que muitas vezes nós queremos tantos pedidos de oração que nós fizemos e não aconteceu, e nós começamos a entulhar isso, né? E deixar de lado muitas vezes quantos sonhos, quantos projetos, quantas coisas nós deixamos de lado ali e começa até a feder. Então, tanta sujeira que a gente vai acumulando, de tanto desgosto, de tantas coisas que não deram certo, a gente vai deixando de lado ali, sabe? E nós temos que, sim, como foi ministrado, né? Jesus chamou Lázaro mesmo depois de ele já estar ali fedendo, morto ali. Então Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ele é capaz de ressuscitar de novo esse seu sonho. Ele é capaz de novo ressuscitar a sua esperança em algo que você já não tinha mais esperança. Ele é capaz de novo de colocar sonhos no seu coração que já tinham morrido. Só que depende de mim, depende de você, querer ou não. Nós devemos crer num Deus poderoso, num Deus que foi ministrado aqui hoje, um Deus que ressuscita sonhos, ressuscita mortos, ressuscita. Ele é poderoso para fazer o que a gente nem imagina. Só temos que crer. Amém? E assim, vamos louvar esse louvor, que esse louvor é lindo. E assim como o Luiz falou, não tenha vergonha. Se você tem alguma coisa que está paralisada ali, que talvez você já até esqueceu e deixou, tá tudo bem, e quiser vir aqui na frente, nós vamos orar. Se não tiver, só adore ao Senhor com esse louvor maravilhoso, lindo. E entregue os seus problemas, os seus sonhos que muitas vezes já morreram. Fala, Deus, ressuscita de novo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Ressuscita de novo aquilo que o Senhor tinha me falado um dia e não aconteceu, e pelas circunstâncias da vida eu deixei para lá. Então começa, meu irmão, começa a adorar o Senhor, comece. Ô Senhor, Tu és bom, Deus, Tu és bom, mesmo que tudo pareça não ter circunstâncias, Senhor, para acontecer. O Senhor é capaz, o Senhor é Deus de milagres e cremos em Deus de milagres, Deus. Oh Senhor, Teu nome é poderoso, infinitamente, muito poderoso. O Senhor pode fazer infinitamente mais do que desejamos. Ressuscita, Senhor, os sonhos, ressuscita os projetos, os desejos que o Senhor colocou no coração. Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de Adore ao Senhor, cante essa canção com todo o seu coração. transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados.
nome de Jesus, tudo que pede, Pai, de chegarmos até Ti com o coração grato, Senhor, com o desejo de que o Senhor possa ressuscitar os nossos sonhos, nossos projetos, Senhor. Tira todo o medo, tira toda a paralisia, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Nós declaramos, Senhor, que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas, Deus. Declaramos que o Senhor é capaz de tudo, Pai. Até ali, como foi ministrado aqui, um morto, o Senhor ressuscitou depois de vários dias, Senhor. E o que é, Pai? Um sonho, um problema, talvez até uma doença para o Senhor, Deus. Nada é impossível para o Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais uma vez, é a última vez que vamos falar aqui. Tem alguém que quer orar sobre alguma doença, sobre alguma coisa? Não perca a oportunidade. Amém? Se não tem ninguém, glória a Deus. E Deus possa falar no teu coração, meu irmão. E aqueles projetos, os sonhos podem ser restaurados. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus pela palavra. E vamos passar só mais alguns avisos para a gente encerrar o culto. Nós temos as nossas células, temos questão de cestas básicas, que nós temos falado alguns cultos, né? Se você conhece alguém que está precisando de alguma cesta básica ou de algum um mantimento específico, ou talvez até mesmo uma conta de luz, de água que você sabe realmente que a pessoa está precisando. A gente sempre fala aqui, não é aquela pessoa, se tem eu quero, é quando a pessoa realmente está precisando. Então se você conhece, pode vir falar com a gente, amém? Não tenha vergonha, não vai ser divulgado para ninguém. Nós queremos aqui servir como um corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é isso, servir uns aos outros, amém? E, bom, é isso, nós marcamos a data do batismo também, vai ser... O Daniel vai batizar, a Ângela, a minha tia que estava aqui e não está mais, que eu não sei onde ela está. E vai ser dia 16, né, Daniel? Domingo, né? 16 do próximo mês, né? Então, se você também tem vontade de batizar e nunca se batizou, converse com a gente. O batismo, como nós falamos, o batismo não salva, mas o batismo... Você está testemunhando publicamente a sua fé em Cristo Jesus. Você está falando que Ele é o seu Salvador e que a partir dali você morre para a sua velha vida e nasce para o novo. E esse homem vai ser permitido trabalhar em todas as questões. Amém? Então, se você tem desejo, fale com a gente até antes do dia 16. Amém? Não te apareceu, está ali. Vamos então fazer a última oração. Encerrar nosso culto, amém? Eu sei que eu pedi para vocês sentarem, mas vamos levantar mais uma vez. Vamos fazer uma academia. Glória a Deus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado por cada um, Senhor, que se dispôs a vir aqui, a te ouvir, a aprender mais da tua palavra, Senhor. Com tantas coisas que poderíamos estar fazendo, estar descansando, estar passeando, fazendo várias outras coisas, Deus, mas nós nos dispusermos a estar aqui para te ouvir, para cultuar o Senhor, Deus. Tudo isso daqui é para ti, Jesus. Tudo isso daqui é para ti, Espírito Santo. Não é para nenhum homem, não é para ninguém, mas sim para ti, Deus. Então que o Senhor possa continuar gerando essa fome, essa sede nos nossos corações. Que nessa semana nós possamos te servir de uma melhor forma. Nos usa para falar com as pessoas, Pai, da tua palavra também. Nos guia nas palavras, no modo de agir, e que nós possamos ser um canal do Senhor, Pai, nesses dias, Pai. Quero declarar sobre a vida dos meus irmãos aqui, Pai, saúde sobre os lares, sobre cada casa, cada membro de cada casa, sobre eles que estão aqui. A paz também, Senhor, aquela paz que excede todo entendimento sobre cada lar aqui, Deus. E que o Senhor guarde o coração deles nos dias maus, nos dias talvez de angústias. O Senhor seja o primeiro socorro deles, Deus. No nome de Jesus, Pai. Estenda suas mãos aqui.
Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E a igreja diz amém. Glória a Deus.